vocês. O professor Ricélio Costa, com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, vamos falar do capítulo 2, que fala de cargas elétricas e modelo atômico de Rutherford. Mas na aula de hoje nós vamos especificar falando sobre cargas elétricas. Então vamos aqui nessas imagens. Cargas de sinais diferentes se atraem. Observe aqui. Cargas de sinais iguais se repelem, ou seja, se afastam, quando as cargas são positivas, e quando as cargas são negativas, se afastam. Aqui nós temos a imagem de cargas positivas e negativas através de uma suspensão. Então, de vermelho se destaca negativo e de azul positivo. Então, se é negativo com positivo, a setinha indica que ele se atrai. E quando é positivo com positivo, a seta está dizendo que eles se repelem, eles se afastam. Aqui também ele demonstra através dessa outra ilustração. Positivo com positivo, se afastam. Negativo com negativo, também se afastam, ou seja, se repelem. Agora, quando os sinais são diferentes, negativo com positivo e vice-versa, eles se atraem, se aproximam. Aí nós vamos ver aqui o princípio da atração ou repulsão magnética. As forças de interação entre os polos de dois ímãs podem ser constatadas quando aproximamos um do outro. Essas forças podem ser de atração ou repulsão, dependendo dos polos que interagem. Os polos magnéticos de nomes contrários se atraem e polos magnéticos de mesmo nome se repelem. Então é mais ou menos aqui pela letra e pela cor. N, vermelho, é negativo, S, azul, positivo. Então, mais uma vez, observem. Sinais diferentes, cores diferentes, se atraem. E cores iguais, ou cargas com a mesma carga, sendo positivo ou negativo, se repelem, para reforçar o que a gente falou antes. Agora a gente vai falar de atrito. Ao atritarmos dois corpos de substâncias diferentes, inicialmente neutros, haverá transferência de elétrons de um para o outro, de modo que um estará cedendo elétrons, ficando eletrizado positivamente, ao passo que o outro estará recebendo elétrons, ficando eletrizado negativamente. Então aqui a ideia de atrito é quando um objeto é esfregado em outro. Então aqui após o atrito a gente vê nessa imagem que esse cubo de vidro tem cargas positivas e essa seda tem cargas negativas. Então eles foram atriturados, passado um pelo outro. Então aqui diz que a carga permanece aonde houver o atrito e o número das cargas são iguais, ou seja, conservação. Então aqui ele demonstra através dessas imagens, a eletrização por atrito. Nós temos o vidro, que ele tem cargas positivas e negativas, ele está neutro. E a lã, ele também tem suas cargas positivas e negativas, está neutro. Então isso aqui antes eles não tiveram contato com o outro. A partir do momento que eles passaram pelo atrito, então o vidro com a seda, olha o que é que acontece depois. O vidro fica com cargas positivas e a seda com cargas negativas. Então aqui é representada a imagem pela letra A e aqui pela letra B. Então os sinais ficam opostos. Vamos falar agora de condutores elétricos. Em alguns tipos de átomos, especialmente os metais, como ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, a última órbita eletrônica perde um elétron com grande facilidade. Esses elétrons recebem o nome de elétrons livres. Aqui vai demonstrar para vocês, o metal é um material condutor, nesse caso a transferência de cargas devido ao contato metal-esferas. Ele faz aqui a demonstração de duas esferas, e aqui o metal, através de um prego, está afastado. Na imagem 2, esse prego é aproximado às duas esferas.
Observe que na primeira imagem essa esfera tinha cargas positivas e essa outra esfera tinha carga neutra. Então, a partir do momento que o metal foi aproximado nas duas esferas, se passa uma ideia que está se passando carga positiva de uma esfera para outra através do metal. Na imagem 3, vocês continuam observando que, devido ao tempo, a esfera está passando carga positiva para outra esfera, já está aumentando. Em um determinado momento, este metal, que é o prego, as duas esferas vão estar com a mesma quantidade de cargas positivas. Já os isolantes elétricos são meios materiais nos quais as cargas elétricas não têm facilidade de movimentação. Entra em destaque aqui o caso da madeira, que é um material isolante que não há transferência de elétrons. Traz aquela mesma experiência das duas esferas. Nós temos duas esferas, uma tem as cargas positivas e no momento a outra está neutra. Quando aproximamos aqui a madeira, aqui no caso a madeira antes do contato com as esferas. Então está dessa forma aqui. A partir do momento que a madeira entra em contato com as esferas, vai afirmar que não vai haver alteração, ou seja, a esfera que tem cargas positivas, ela não vai transferir carga positiva para outra, vai permanecer do mesmo jeito, porque a madeira ele é um material isolante, ele não vai passar cargas positivas. Aqui a gente vai falar da eletrização por contato, que a eletrização por contato consiste em encostar um objeto já eletrizado num outro, eletricamente neutro. Ela só ocorre em condutores, havendo sempre a movimentação de cargas negativas. Então ele mostra aqui um condutor neutro, cargas positivas e negativas, e aqui um condutor carregado de cargas positivas. Então a passagem de elétrons do corpo neutro para o corpo carregado, a partir do momento que um objeto ele tem um contato com o outro, então esse condutor neutro ele começa a passar as cargas negativas para esse outro objeto. Logo com a sua separação, no final os condutores ficarão com carga de mesmo sinal, ou seja, tanto positivo no que estava neutro como no outro que foi tido o contato. Aqui ele faz o destaque para o aterramento de um objeto, muito conhecido nas residências, na utilização da energia elétrica, né, no uso dos eletrodomésticos. Então vocês observem aqui na tomada que tem o neutro, tem a fase e tem o terra. E aqui ele mostra o que é esse aterramento de um objeto. É colocado uma haste de cobre para o aterramento, vai ter uma abraçadeira e o fio condutor elétrico que fica na terra. Então as residências costumam ter essa haste de cobre enterrada no chão e que também faz parte da energia elétrica de sua casa. Ou seja, para ter esse aterramento na casa da pessoa, para que não haja choque, para que não haja nenhum acidente com a eletricidade. E por último, falar aqui das descargas elétricas no ar, em destaque para os raios. Então esse fenômeno aqui é muito importante a gente conhecer nesse sentido de cargas elétricas. Aqui ele faz um pouco de demonstração, né? O tópico 1, ó, o aquecimento do ar provocado pelo fenômeno gera um clarão. Aí ele faz aqui o destaque para o número 1, que é essa parte que eu acabei de dizer para vocês. No ponto 2, o deslocamento do ar causado pelo aquecimento gera uma onda sonora que conhecemos como trovão. E o 3, que vocês observem que as cargas que eram negativas e aqui começa a ter a carga positiva, ele vai dizer que o para-raio atrai a descarga elétrica e a conduz para o solo, evitando estragos para a edificação. Então aqui esse é um fenômeno da natureza que tem a descarga elétrica, tá? Então assim, gente, vocês vão fazer essa atividade proposta, que está no nosso livro didático, entre as páginas 37 a 43. Então leiam essas questões, são questões que vocês vão marcar uma alternativa. Leiam com cuidado, que essas informações estão lá nesse livro didático. O material que eu apresentei aqui para vocês também ajuda,
mas o livro didático ele é mais próximo para a resolução dessas atividades. Então vocês vão fazer A1, A2, cuidado aqui que na questão 2 são os objetos que não faz parte, nesse caso os condutores elétricos, vocês vão marcar uma alternativa. A3, muito parecida com a 2, agora quem não faz parte de isolantes elétricos, também muito do nosso cotidiano, para a gente também entender e saber um pouco mais sobre isolantes elétricos. E a quarta questão. Então, aqui a quarta questão tem um enunciado e vocês vão tentar descobrir qual é o tipo de eletrização que está falando aqui. Se é o atrito, se é por energia, se é o de contato ou se é de descarga. Lembrando que algumas afirmações aqui são falsas. É só para confundir. Outros tipos de eletrização existe de fato, mas só uma confirma esse enunciado. A quinta questão são as duas esferas que têm cargas elétricas positivas e vocês vão dizer o que é que acontece quando duas esferas de cargas positivas se aproximam. Vocês vão dizer o que é que acontece. Está aqui o nosso livro didático, as páginas em destaque. Terminando aqui a nossa aula. Hashtag fica em casa.